Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo anterior, que foi Gahelet, carvão em brasas, porém abordando uma palavra completamente diferente, Hitzpah, que também carrega o mesmo significado. E apesar de Gahelet e Hitzpah não terem nada em comum na escrita ou na pronúncia, elas se conectam de forma impressionante. Porém, o mais importante, vamos olhar para os níveis mais profundos que o hebraico revela e entender por que, em certo texto, foi utilizada a palavra Hitzpah em vez de Gahelet. E descobriremos algumas coisas muito especiais. Vamos dar início então. Vamos começar retomando as palavras em hebraico que são utilizadas para carvão nas escrituras. A primeira delas, Gahelet, é a palavra do estudo anterior. É um substantivo feminino e significa carvão aceso ou em brasas. A sua versão masculina é Gehel e também tem o mesmo sentido. Uma outra palavra é Perran e é um carvão que pode ou não estar aceso. Então, como vocês percebem, existe uma diferença aqui. Essas duas primeiras têm a ênfase no estado, um carvão aceso queimando, e Perran tem ênfase na substância simplesmente. E esta é a palavra que veremos hoje, Hitzpah. É um carvão aceso também, além disso, pavimento de pedras. Dois significados que parecem ser bem diferentes entre si, porém veremos que é justamente o contrário, e é isso que torna essa palavra também tão especial. Agora vamos olhar para a derivação dessa palavra e também de onde ela provém, a sua raiz, pois isso vai nos dar uma perspectiva muito maior a respeito dela. A palavra Hitzpah tem dois significados. O primeiro deles, carvão em brasa, uma pedra brilhante ou acesa, no sentido de estar queimando. Ou também um pavimento de pedras, pedras cortadas formando um piso, um mosaico. E esse sentido ocorre por 7 vezes na escritura, deixando o carvão em brasas com apenas uma ocorrência. A palavra Hitzpah provém de Hetzef, que também é uma pedra vermelha no sentido de estar quente, brilhante, acesa para cozer. Esta palavra ela já não engloba o sentido do pavimento. E por sua vez, o termo Hetzef provém de Reshef, que além de carvão em brasa, ele também tem alguns outros sentidos mais ampliados e também metafóricos. Ele pode significar uma flecha, no sentido da flecha estar queimando o ar, uma flecha que vai muito rapidamente. Ele também traz o contexto da febre, de um calor ardente, centelha e raio. Todos esses sentidos, então, estão conectados à questão do calor, do fogo, dessa ardência. E ainda a palavra Reshef, ela provém de uma raiz mãe, que dá origem a todos esses termos. E essa raiz é Saraf, que significa estar em chamas ou queimar. Então, Hitzpah também tem sua origem nessa raiz maior, Saraf. E para quem viu o estudo anterior, lembrará que vimos qual é o sentido da palavra Saraf. Saraf, ou serafim no plural, significa uma serpente de fogo. Refere-se a animais venenosos, ou seja, serpentes que têm veneno, porém eles são muito mais conhecidos como aqueles seres celestiais que ficam junto ao trono de Adonai. Os serafim são esses seres ígneos, feitos de fogo, de alta hierarquia celestial. E o significado deles são justamente isso, serpentes de fogo. É também uma alusão a esse movimento que o fogo faz. Vejam então as ligações que a palavra Hitzpah faz nível a nível, onde nós chegamos. E ela engloba tudo isso, porque a sua origem está também na palavra Saraf. Vamos agora olhar quais são as ocorrências de Hitzpah no sentido de pavimento, que é o maior número de vezes, são 7 ao total. A primeira delas está em 2 Crônicas 7:3 e diz respeito à dedicação do primeiro templo na época do rei Salomão. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória de Adonai sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, Hitzpah, adoraram e agradeceram a Adonai, dizendo: pois ele é bom e a sua benignidade dura para sempre.
Esse texto nos mostra uma situação muito especial em que o primeiro templo estava sendo dedicado, estava sendo inaugurado e aconteceu algo grandioso. Todas essas pessoas que estavam lá, elas viram descer o fogo e a glória de Adonai sobre a casa. Percebam a ligação que já se faz com esse elemento do fogo e a glória de Adonai. E essas pessoas, elas se prostraram com o rosto em terra, justamente sobre o pavimento, Ritzpah. Vamos agora olhar para o segundo texto, Ester 1:6, e fala a respeito de uma festa que o rei Ahasverosh, Assuero, iria dar no pátio do palácio. E aqui nós vemos uma descrição dele. O pavimento, Ritzpah, era incrustado de requintadas pedras vermelho arroxeadas, madrepérola e mármore. Alguns textos citam um mosaico de pórfiro. Pórfiro é um tipo de pedra proveniente das erupções vulcânicas e elas têm esse tom avermelhado. Então é um mosaico, um belo mosaico feito com essas pedras. Vejam que interessante também a proveniência delas, que é da lava vulcânica. E aí nós estamos novamente falando do fogo. E as últimas ocorrências estão em Ezequiel, no capítulo 40 e também no 42, ao todo 5 vezes, e todos eles tratam da visão de Ezequiel a respeito da área externa do templo. O capítulo 40 diz o seguinte: Então ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia câmaras e um pavimento, Ritzpah, feitos para o átrio em redor. 30 câmaras havia naquele pavimento. E o pavimento estava ao lado dos portões, correndo ao longo dos portões o pavimento inferior. Notem quantas vezes é utilizada a palavra Ritzpah, pavimento, nesse curto trecho. É uma coisa até mesmo repetitiva, porém a gente sabe que isso tem outras indicações. Algo importante que vemos em todos esses textos, o que há de comum neles? A localização desse pavimento. No primeiro texto, nós vemos que trata da área externa do templo, que é chamada de Hotzer, é onde as pessoas poderiam estar para ver esse fogo descer. Ninguém poderia adentrar na área santa. Não é algo dito literalmente, porém fica claro que trata-se da área externa. No texto de Ester, novamente nós estamos falando do pátio do palácio. É um pátio que estava no jardim, também na área externa, e esse texto no hebraico traz inclusive a palavra Hotzer. E nos textos de Ezequiel está dito de uma maneira bem clara, é a parte externa, é o átrio externo do templo. Eu não estou apresentando aqui o verso do capítulo 42, porém é exatamente no mesmo contexto. Então, ao todo, temos 7 vezes o uso da palavra Ritzpah. Todas elas se referem à área externa. Porém, há algo mais aqui. Ester não está no templo, ela está no palácio. Porém, quando estudamos o livro de Ester, numa leitura mais profunda, em outro nível, o seu palácio ele faz uma alusão ao templo celestial, a esse palácio de Adonai. Então, aqui, nesse caso, podemos considerar que todas as vezes que aparece a palavra Ritzpah, ela tem um uso muito elevado, relacionado ao templo, seja ele físico, em uma visão espiritual ou ainda nesse nível metafórico de Ester. Guardem essa importante informação em mente. E por fim, um último detalhe é que a palavra Ritzpah, ela se refere sempre a um piso de pedras cortadas em pedaços, assentadas geometricamente. É um piso, um mosaico, algo feito pelo homem, cortado pelo homem. É diferente, por exemplo, dos altares de pedra que Adonai pedia, onde o homem não poderia lavrar as pedras, não poderia colocar nenhum instrumento humano para cortá-las. Ritzpah já é diferente, é um piso que realmente foi trabalhado pelo homem. Antes de chegarmos no texto que tem a palavra Ritzpah como carvão em brasas, vamos aqui fazer um comparativo desse sentido que ela tem do pavimento com a palavra Gahelet, a palavra do estudo anterior, que significa carvão em brasas também. Vamos olhar para cada uma e ver o que há de comum entre elas. Primeiramente, vemos uma ligação com o fogo, com as chamas, com essa questão do queimar, brilhar, estar aceso. A palavra Ritzpah tem essa ligação por meio da sua raiz, que é saraf.
significando queimar, arder. Por outro lado, a palavra Gahelet tem essa ligação pelo significado da palavra, que é justamente um carvão que está queimando em brasas, aceso. Notem que as duas palavras são completamente diferentes. A raiz de Gahelet não tem nada a ver com a raiz de Ritzpah, porém esse é o significado da palavra. Então, ambas estão ligadas com o fogo, com o queimar, porém em perspectivas diferentes. Uma outra ligação é que ambas são pedras. Ritzpah são pedras cortadas e assentadas, e Gahelet também são entendidas como pedras, porém capazes de queimar. Ritzpah, como pavimento, é um lugar que fica sob os pés, aonde andamos, é a base, o nosso apoio. E Gahelet são brasas ardentes que estão aos pés dos queruvim. Relembramos aqui 2 textos do estudo anterior. Essas brasas ardentes estavam entre as rodas giratórias por debaixo dos queruvim, na sua parte inferior. E outro texto que fala a respeito do líder de Tiro, uma figura de Hassatã, diz que ele andava no meio das pedras de fogo, ou seja, seus pés também estavam sobre essas pedras. Esse texto ele não fala a respeito do termo Gahelet. Aqui é utilizada Avnei Esh, pedras de fogo, porém tem o mesmo sentido. O carvão também é entendido nas escrituras como pedras acesas que queimam. Então aqui percebemos novamente essa ligação com a questão daquilo que está abaixo dos pés. Ritzpah é apresentada como um elemento presente nos templos. O primeiro templo de Shlomo, que é físico, o templo da visão de Ezequiel, que trata de um nível espiritual, e ainda o Palácio de Esther, que, como eu disse, é uma figura do templo celestial, do Palácio de Adonai. Lembrando ainda que esse piso era vermelho arroxeado, o mesmo tom do fogo. E por outro lado, Gahelet também estava presente no Mishkan, no tabernáculo e nos templos. É um elemento que estava presente nos altares que tinham fogo. E por fim, vou adiantar, já que é algo que veremos na sequência, o termo Ritzpah aparece sempre no átrio, na parte externa do templo. Porém, no Yom Kippur, que é o dia da expiação, ele está presente no Santo dos Santos, que é aquela parte mais íntima do templo. E Gahelet, exatamente da mesma maneira. Primeiramente, ela está no átrio, na parte externa, naquele altar de holocaustos, chamado por Mizbeach. E também, apenas no Yom Kippur, essas brasas são levadas para o Santo dos Santos. Já vamos falar sobre isso em maiores detalhes. Então podemos perceber que pavimento e carvão em brasas não são coisas tão distintas assim. De fato, as escrituras mostram que elas estão intimamente ligadas, e isso será fundamental para podermos analisar a palavra Ritzpah em seu nível mais profundo. Então, como vimos nesse quadro anterior, Ritzpah está diretamente ligada a Gahelet, portanto, aquilo que ela representa, não apenas na forma literal, mas também de forma metafórica, numa leitura espiritual. No estudo anterior, trouxemos essa definição. Gahelet são pedras que espiritualmente refletem o fogo celeste, poder, glória, santidade, julgamento e purificação. Ao longo de todos os seus usos na escritura, que também detalhamos, vimos que ela está em todos esses contextos. E esses simbolismos de Gahelet, eles valem também para os 2 sentidos de Ritzpah, seja como pedras de um pavimento ou pedras em brasas, o carvão em brasas. Tudo isso poderemos aplicar para ter um contexto mais rico e uma leitura mais profunda desse termo. Agora que já temos a fundamentação do estudo, podemos olhar para aquela única ocorrência de Ritzpah como carvão em brasas. Ela está num texto muito conhecido das Escrituras, em Isaías 6,6, que diz o seguinte: Então voou para mim um dos serafim, aqueles seres celestiais de fogo, trazendo na mão uma Ritzpah, uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
Esse é o texto base do nosso estudo, porém nós vamos analisar tudo o que está ao redor dele. E vamos compreender que essa experiência de Yeshayahu, Isaías, ela também incorpora em Ritzpah todos os sentidos de Gahelet e ainda muito mais. Ela aponta um dado importantíssimo que fala a respeito do tempo ou do momento em que aconteceu. E isso vai dar ainda mais força a todos esses sentidos. Vamos então começar a nossa análise, que vai tratar dos versos 1 ao 7. O texto inicia dizendo: no ano em que faleceu o rei Uziarro, ou Uzias, isso já é uma informação importante para nós. Quem foi o rei Uziarro? Nós vamos encontrar um texto em 2 Crônicas 26 que fala a respeito do seu reinado. Em certo ponto dele, o rei tornou-se muito poderoso, seu coração se exaltou e ele entrou no templo para queimar incenso no altar, pelo que ficou leproso e teve que se isolar até o dia da sua morte. O rei Uziarro, então, ele cometeu um pecado diante de Adonai, pois ele era um rei, ele não fazia parte do sacerdócio levítico, então ele não poderia entrar no templo para fazer qualquer tipo de serviço que apenas os levitas poderiam fazer. Ele entrou para queimar incenso no altar. Isso lhe causou uma lepra instantânea e ele teve que viver de forma isolada até o dia da sua morte, que é o que acontecia com aqueles que contraíam essa doença espiritual. E o ponto importante aqui é o que ele fez. Ele queimou incenso no altar. E como sabemos, o altar de incenso tem brasas. Ele só funciona a partir das Gehalim. Já vemos então o início da conexão das duas palavras aqui no texto, Ritzpah e Gehalim. Continuando ainda no verso 1, está escrito: eu vi Adonai sentado em um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Aqui, logicamente, é uma visão espiritual e ela está ambientada no templo celestial. Adonai está sentado sobre um trono alto e exaltado, uma referência à sua majestade. E ainda é dito que a aba do seu manto preenchia todo o templo. Então aqui não há qualquer dúvida, a visão de Yeshayahu está no templo, no palácio celestial. O verso 2 diz: acima dele, acima de Adonai, estavam em pé serafim. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aqui, novamente, existe uma relação com aquilo que já vimos. A palavra Ritzpah, que tem a sua raiz mãe em Saraf. E esses seres, serafim, que são justamente serpentes de fogo, seres celestiais feitos dessa substância que tem alta hierarquia e poder, uma vez que estavam junto ao trono de Adonai. O verso 3 diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é Adonai Tsevaot, Adonai dos exércitos. E aqui nós temos uma informação muito interessante. A palavra Kadosh, Santo, é repetida por 3 vezes. E isso nos mostra então aonde eles estavam. Representa o 3º nível de santidade, aquele mais alto dentro do templo que corresponde ao Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Esse lugar era aquele ambiente fechado onde estava a Arca da Aliança, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez ao ano. Então, o fato desses seres celestiais repetirem a palavra por 3 vezes, justamente Kadosh, eles estão indicando 3 níveis de santidade e estão, portanto, nesse nível mais alto. Ainda no verso 3, lemos: a terra toda está cheia da sua glória. E no verso 4, e as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. E nesse verso, aqueles que são atentos conseguirão descobrir justamente o momento em que se dá essa visão de Yeshayahu. O que significa a casa se encher da glória, da fumaça de Adonai? Isso só acontecia uma única vez ao ano. Como vimos, fazia parte do ritual de expiação do Yom Kippur, o sumo sacerdote pegar brasas, Gahelim, do Misber, do altar de holocaustos que estava no lugar mais externo, trazia para dentro do Mishkan ou do templo,
colocava incenso aromático sobre essas brasas e entrava no Santo dos Santos para terminar a expiação. Essas brasas, queimando o incenso, iriam levantar essa fumaça que enchia o Santo dos Santos, uma referência à glória de Adonai que tomava esse ambiente, e apenas assim ele poderia terminar a expiação com o sangue. Então, essa fumaça do incensário, ela só entrava no Santo dos Santos nesse único dia. O que nós compreendemos, então, é que Yeshayahu está diante do Yom Kippur no templo celestial. O próximo verso diz: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui o profeta tem certeza que iria morrer, porque além dele ter visto o Rei, é impossível ver a glória de Adonai e permanecer vivo. Ele também era um homem de lábios impuros, vivendo no meio de pessoas também de lábios impuros. Então ele nem pensou em outra possibilidade, mas que seria o fim da sua vida. No entanto, Adonai tem outros planos. O verso 5 continua: Então voou para mim um dos serafim, um daqueles seres de fogo, trazendo na mão uma ritzpah, uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Agora fica mais fácil compreender esse verso. O que acontece aqui é justamente uma referência à ação do sumo sacerdote no Yom Kippur, esse processo das brasas e do incenso que foi explicado há pouco. Aqui está o texto em Levítico 16 que referencia esse mandamento. E o verso 6 termina dizendo: E com a brasa tocou-me a boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, nós compreendemos que aqui o Saraf, esse ser celestial que toca os lábios de Yeshayahu com a ritzpah, com essa brasa, ele age como um sumo sacerdote, trazendo expiação, trazendo purificação para o profeta. Assim a ligação é clara. A iniquidade e o pecado são retirados no Yom Kippur, no dia da expiação. E o mesmo acontece aqui com Yeshayahu. A sua iniquidade foi tirada, justamente com essa brasa do altar ambientado no Santo do Santo Celestial. Então, todos esses pequenos detalhes que esse texto nos dá, nos mostram o que de fato estava acontecendo com o profeta. Porém, uma coisa muito importante aqui. Notem que no nível terreno, as brasas não têm o poder de retirar pecados. A expiação se dá apenas por meio do sangue mais o arrependimento de pecados, ou seja, a troca da vida do culpado pelo inocente. Por isso havia necessidade do sangue dos animais. É por meio do sangue mais o arrependimento de pecados. A partir da expiação perfeita, do sangue do Mashiach, a expiação por meio do sangue dos animais ficou invalidada, pois ela nunca teve poder de ser algo permanente. Então, as brasas do altar celestial, nesse texto, funcionam como uma figura, uma alusão de algo maior. Na continuidade, vamos conseguir entender melhor esse ponto. Analisando então esse texto em todos os seus detalhes, percebemos que Yeshayahu, Isaías, está vivenciando um grande momento de purificação. Ele foi levado espiritualmente para um Yom Kippur no templo celestial, o momento máximo de purificação. A sua boca foi purificada. Para quê? Para que ele pudesse anunciar as boas novas. E de fato, ele foi o profeta que mais anunciou sobre o Messias, aquele que é o único ritzpah, que pode verdadeiramente retirar pecados. A ritzpah que aparece no texto de Yeshayahu, ela anuncia o Messias, ela nos fala a respeito dele, porque brasas de fato não retiram iniquidade, não podem perdoar pecados, mas elas fazem alusão àquele que pode, àquele a quem foi dado esse poder, o único sacrifício verdadeiro e permanente. E na continuidade do texto fica ainda mais clara a questão da purificação da boca do profeta, pois diz:
Depois disto, ouvi a voz de Adonai dizendo: A quem enviarei? E quem irá por nós? Então eu disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Yeshayahu, ele teve a sua boca as suas palavras purificadas, justamente para anunciar aquele que é a verdadeira Ritzpah. Agora vamos olhar para o hebraico e ver o que ele nos mostra a respeito dessa palavra, porque ela foi utilizada essa única vez no texto de Yeshayahu com o sentido de carvão em brasas. Será que existe uma explicação? Com certeza, vamos ver o que o hebraico revela. Podemos enxergar duas palavras dentro de Ritzpah, de uma maneira muito simples e linear. Não estamos tratando aqui de nada ao nível gramatical. Essa é uma leitura pardês, aquilo que vai além da superfície. E a primeira palavra é essa, hatz, que significa pedaço. Essas duas letras são exatamente as duas primeiras letras da palavra Ritzpah. A diferença que existe na grafia desta segunda letra é porque aqui na palavra hatz ele aparece como letra final. Então a sua haste é estendida. Isso é uma característica de algumas letras do hebraico, porém é exatamente a mesma. E a outra palavra é essa parte que resta, P, que significa boca. Então a palavra Ritzpah, nesses dois contextos, já nos mostram perfeitamente o que aconteceu com o profeta Yeshayahu. Um pedaço de Ritzpah, um pedaço de carvão em brasa, foi colocado sobre a sua boca. Vejam que perfeição, porque realmente esse é o único texto da Escritura onde poderíamos ver algo assim, onde as brasas de carvão estão relacionadas à boca. Então aqui vemos algo muito específico, um pequeno detalhe que reforça a realidade do texto. E também podemos olhar a palavra Ritzpah de uma outra maneira, que vai complementar o que acabamos de ver. Vejam que impressionante. Dentro dessa palavra encontramos também o termo Hatzah. É um verbo que significa aceitar ou ser aceito, aceitável, ser favorável. Inclusive, esse texto é muito utilizado no contexto de Levítico a respeito das ofertas, os animais que eram levados em holocausto, os animais que seriam aceitáveis para Adonai. A palavra Hatzah também significa ter prazer em alguma coisa, apreciar. É utilizada inclusive no contexto do Shabat, que é um dia que deve ser apreciado, tido como prazer da semana. Também significa gostar, observar, perdoar e reconciliar ou reconciliar-se. Vejam a perfeição do hebraico. Todos esses sentidos estão intimamente conectados ao ato do Yom Kippur, ao ato da oferta que deveria ser feita e aceitada por Adonai, para que pudesse acontecer o perdão e a reconciliação com o Altíssimo. Todos esses sentidos apontam com precisão para o que está acontecendo no contexto de Yeshayahu. E como não poderia deixar de ser, vemos aqui a outra parte da palavra que sobrou, apenas a letra P. E de fato, a letra P, por si só, ela significa boca. Aqui no contexto anterior, está escrito boca por extenso, porém, a letra P exclusivamente, ela também significa boca. Diversas letras no alfabeto hebraico têm significados por si mesmas, porque elas são a letra inicial daquilo que significam. E boca, portanto, também pode ser compreendida pela letra P. Assim, Hatzah mais P. É aquele sacrifício que foi aceitável, aquele sacrifício que pôde prover o perdão, a reconciliação a Adonai. E tudo isso junto à boca. Nesse contexto de Yeshayahu, novamente, não poderia ser mais perfeito, pois foi pela Ritzpah que houve a purificação dos seus lábios e o perdão de seus pecados. Vejam que impressionante tudo isso. Uma palavra tão pequena, usada essa única vez aqui no contexto de carvão em brasas, mas podemos ver com perfeição o porquê. Só o hebraico nos mostra essas pérolas preciosas em cada detalhe das Escrituras. Indo um pouco mais fundo ainda, podemos ver algo incrível sobre a palavra Ritzpah.
Como vimos anteriormente, essa palavra vem de Retsef, que é sua raiz, e também o substantivo masculino. E olhando para essa raiz, encontraremos uma outra palavra que tem exatamente as mesmas letras, tsaraf. A única diferença é a posição que elas ocupam. Aqui apenas se invertem a primeira e a segunda letras. Vejam o significado da palavra tsaraf: fundir metal, refinar, testar, purificar. Vejam que impressionante. Essa palavra, tsaraf, não tem uma conexão direta com Retsef, apenas apresenta as mesmas letras. No entanto, o significado dela faz todo sentido no texto onde é utilizada a palavra Ritzpah. Naquele momento da visão de Yeshayahu, no dia da expiação, ele está sendo justamente purificado. Então, é impressionante isso que nós vemos. Por uma única vez nas Escrituras, a Ritzpah é utilizada com o sentido de carvão em brasa. E aqui nós vemos o grau de detalhamento que Adonai colocou por trás de uma única palavra. E assim, apenas fazendo uma leitura nesses níveis mais profundos do hebraico, nós podemos compreender o porquê dessa escolha. Agora, a partir de tudo que vimos, podemos fazer uma leitura final. Ritzpah, piso de pedras cortadas. Não um pavimento qualquer, mas aquele que está na entrada do templo, que introduz ao lugar de santidade, onde as ofertas são queimadas, onde desceu o fogo dos céus. Mesmo estando na área externa, Ritzpah foi testemunha de grandes acontecimentos, como o fogo que desceu dos céus na época da dedicação do primeiro templo. E do altar de holocaustos, o Misber, que também estava nessa área. As brasas que estavam no nível mais baixo foram elevadas, saindo do átrio, do Hotzer, para o lugar de maior santidade, o Kodesh HaKodashim, também no dia mais santo e importante do ano, o Yom Kippur, o dia da expiação. Como pedras em brasas, Ritzpah foi aquela que tirou a iniquidade e purificou a boca do profeta. Um remes, uma alusão a Yeshua, a quem foi dado o poder de perdoar pecados, aquele que entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, no Yom Kippur, e ofereceu o único sacrifício completo e perfeito, reconciliando todos com Adonai. Yeshua é essa figura que nos aponta Ritzpah, o carvão em brasas capaz de realmente purificar alguém. No estudo de hoje, vimos como Ritzpah, mesmo no sentido de pavimento, está tão conectada a Gahelet, brasas de carvão, e por esse motivo podemos olhar além, também abraçando alguns sentidos que a Gematria oferece. No estudo anterior, vimos o seguinte: a palavra Emet, que é verdade, faz paralelo com Gahelet 441, e a palavra Amen, que significa verdadeiramente, soma 91 como Gahilim. Então, Emet e Amen são duas palavras que têm o mesmo sentido. Ambas apoiam a verdade, aquilo que é verdadeiro, fiel, estável, firme e confiável. Essas duas palavras elas se ligam a Gahelet e nesse contexto estarão unidas também a Ritzpah, pois todas estão relacionadas ao carvão em brasas. Ritzpah, como brasas que purificam, são uma figura de Yeshua. E da mesma maneira também podemos encontrá-lo no significado de pavimento. Yeshua se apresenta como pavimento perfeito, a pedra cortada não por mãos humanas, aquele onde devemos apoiar os nossos pés, a rocha, a base firme. E essa leitura é tão verdadeira que ela nos traz de volta àquele que é a realidade dessas brasas. Yeshua, o caminho, a verdade e a vida, como diz Yohanan 14,6. E também em Apocalipse 13,14, Yeshua, o Amém. São níveis e níveis de informação que apenas se confirmam. Numa perspectiva ou em outra, Ritzpah e Gahelet se unem, seja como brasas que purificam ou como pavimento assentado sobre a santidade do templo.
Todos os seus sentidos apontam para a verdade, o lugar onde não há impureza ou pecado, a base sobre a qual devemos construir a nossa vida. Aqui encerramos o nosso estudo. Espero que você tenha aproveitado e que ele tenha também aquecido o seu coração com o calor do verdadeiro Ritzpah. Obrigada pela sua atenção e até mais. Shalom!